do Senhor, irmãos. Gostaria de dividir com vocês algumas revelações do que está por vir. Tenho o costume de anotar tudo quanto o Senhor me revela. Fico triste de ver tantas pessoas usando o nome de Deus em vão, mas da minha parte eu tenho muito temor e reverencia a Ele. Esse é o terceiro mandamento que foi dado por Deus, de não usar o nome dele em vão. E quem assim o fizesse não ficaria impune. Vou iniciar falando um pouco a partir de 2020, quando tivemos a disputa das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Trump estava tentando a reeleição contra o Biden. Nesse período muitos se levantaram no Brasil e no mundo dizendo e afirmando que Deus havia dito a eles que o Trump ganharia, e uma noite quando estava dormindo o Senhor me mostrou que o Trump perderia as eleições. Logo após isso fui levado a uma sala militar e eu comunicava a todos que ele havia perdido. Logo após vi uma visão de um cavaleiro que acredito ser o anticristo cavalgando, seguido por uma horda de cavaleiros, e por onde eles passavam arrastavam tudo com ele. Veio o discernimento de que a derrota do Trump naquele momento simbolizava o início da implantação do sistema do anticristo. Se repararmos, em 2020 estávamos no auge da pandemia e após ela tudo veio piorando. A perseguição aos cristãos cresce em ritmo acelerado, se espalhando cada vez mais. Aqui ainda no Brasil ainda não percebemos porque ainda não chegou aqui. Igrejas queimadas, pessoas condenadas e executadas, e em alguns países, muitos já vivem como se estivessem na tribulação. Após 2020 vimos uma onda crescente da esquerda dominando o mundo. Teve anos em que quase todo o mapa estava pintado de vermelho, como as imagens que vocês veem aqui. Tivemos, também, a 50ª reunião anual do Fórum Econômico Mundial, WEF, realizada em junho de 2020, onde foi proposto a necessidade de uma grande reinicialização, em inglês, The Great Reset ou The Gran Reset. E desde esse momento foi grandemente difundido a necessidade da criação de uma nova ordem mundial, com um único governante. Logo após isso quase todos os líderes mundiais começaram a falar da necessidade desse governante único. 2021 e 2022 ainda seguimos com a pandemia, só que em 2022 se iniciou o período das guerras, com o conflito da Rússia com a Ucrânia que permanece até hoje. O cavaleiro do cavalo vermelho saiu para guerrear, Apocalipse 6 versículo 4. Em 2022 tivemos as eleições no Brasil e logo após a vitória do Lula em 2022, o Senhor me mostrou uma reunião do anticristo com 10 líderes globais. Eu só consegui ver 3 líderes, Rússia, China e Brasil. Os outros 7 não consegui ver, mas havia mais reinos que vão governar inicialmente com o anticristo. No sonho vi que o presidente do Brasil não queria se submeter e tampouco aceitar o que o anticristo queria, mas no final acabava aceitando, assim como todos que estavam nessa reunião. Em 2023 seguimos com pandemias, guerras como da Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, rumores de guerra da Venezuela e Guiana pela região de Essequibo, entre outros conflitos civis em muitos países. Nesse ano começamos a ver muitas catástrofes climáticas, indicando que mais um juízo estava vindo sobre a Terra. 2024 chega com muitas guerras e rumores de guerras, catástrofes climáticas e a fome começando a ficar mais evidente no cenário mundial. Aqui começam os relatos das revelações que o Senhor me deu de agosto de 2024 até 2027. No dia 11/12/2023, por volta das 06 da manhã, o Senhor me mostrou o Trump ganhando as eleições e voltando ao poder. Porém, o objetivo principal não era para mudar os Estados Unidos e ser o que ele foi no passado, mas para que as Escrituras fossem cumpridas. Vi como se estivesse em uma sala com um projetor mostrando vários projetos que aparentemente eram bons e que pareciam estar conseguindo reerguer a América. No entanto, isso serviria mais à frente para a introdução do anticristo no sistema. O Senhor me mostrou que Trump introduzirá o anticristo no sistema global mundial e mais à frente, como governante único, isso se dará como cumprimento profético. No sonho, senti um lapso de tempo de 2 anos a partir da posse do Trump, para o anticristo vir a ser levado como governante único. Vi mais à frente como se fosse em 2027 o anticristo discursando na ONU e assumindo uma nova era de governo único, e para selar o acordo de paz ele anunciará a reconstrução do terceiro templo. Acordei e orei ao Senhor pedindo uma palavra de confirmação sobre o sonho que tinha acabado de ter. O Senhor me entregou Daniel capítulo 8. No dia 24 de julho de 2024 o Senhor me revelou as seguintes revelações. Os resultados das eleições na Venezuela e daqui não vão refletir a vontade da maioria. Da Venezuela se cumpriu em 29 de julho de 2024,
exatamente com a mesma frase que o Senhor me falou. As catástrofes climáticas continuarão se intensificando cada vez mais e o tempo se acelerando. Para 2025 o Senhor me revelou. Com o discurso de reconduzir a América aos eixos, fazer a América grande novamente e arrumar a casa, Trump inicia seu mandato presidencial em busca de um tempo de paz e prosperidade mediante ao desastroso governo de Biden. O anticristo começa a ganhar destaque mundial na condução de um acordo de paz, porém, infrutífero. A 3G é iminente e já não há como parar. Eu, particularmente, acredito que a terceira G eclodirá no primeiro semestre de 2025. Mas, isso o Senhor não me revelou quando seria. O anticristo já está no mundo operando nos bastidores e deve estar bem próximo de se manifestar quando aquele que o detém, o Espírito Santo, for retirado da terra. Ele é o primeiro cavaleiro descrito em Apocalipse 6, 2. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco, e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Assim como o Senhor me mostrou lá em 2020 ele vindo seguido pela sua horda de cavaleiros e se dando o início da preparação do sistema. 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 6 a 8. E vocês sabem o que o está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Trump unificará a Igreja ao Estado e o líder da Igreja Católica Romana apoiará os esforços do anticristo e de Trump na condução de um acordo de paz. Inúmeros incidentes climáticos intensos vão ocorrer nesse ano de 2025. Lucas capítulo 21 versículo 26, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. A censura no Brasil será mais forte e muitos vão ser perseguidos, silenciados e presos. Eu já senti nesse ano de 2024 uma prévia do que virá em 2025, tive meu perfil cancelado por expor a verdade e tive que recomeçar novamente, tinha registrado todos os eventos climáticos, guerras e tudo mais. A sensação que fica é que o sistema quer que as pessoas fiquem alienadas sem saber o que está acontecendo no mundo. A maldade aumentará exponencialmente e muitos se acharão mais seguros em casa do que na rua. Se dará um grande reinício da econômico com a implantação de uma nova moeda digital prometendo resolver o cenário de caos econômico. Essa moeda permitirá cada vez mais o controle sobre os recursos das pessoas e mais à frente, delimitará o que ela poderá ou não fazer, ir e comprar. Veremos o agir do cavaleiro do cavalo preto. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 a 6, seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer, uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Fome, grande recessão mundial, inflação e colapso da economia seguem esse cavaleiro do terceiro selo. O Brasil mergulhará em uma grande recessão econômica, levando a classe média a quase desaparecer e as discrepâncias das classes remanescentes serão cada vez mais maiores, os alimentos vão ficar cada vez mais caros, assim como tudo que é necessário. Ter um animal de estimação será um luxo que poucos vão poder sustentar. Muitos serão abandonados por seus donos. Novas ferramentas de controle financeiro vão ser implantadas no Brasil. Isto é o prelúdio do sistema mundial de controle que virá. Essa confirmação veio em 25 de julho conforme o vídeo. A perseguição à igreja se acentuará e a palavra já começará a não ser tão bem vista, igrejas vão começar a se esvaziar e partes da palavra de Deus vão ser proibidas de se falar pregar. No dia 16 de abril de 2024 o Senhor me falou que o ano de 2025 será um ano de muita escuridão e só aguentará quem estiver firme no Senhor. Palavra de confirmação dada pelo Senhor Amós capítulo 5 versículos 18 a 20. No dia 12 de fevereiro de 2024, vi o juízo de Deus sendo derramado sobre 2 cidades, a primeira sobre uma cidade estrangeira, menos Israel, e a segunda sobre uma cidade brasileira litorânea, com praias, as cidades completamente destruídas e muitas vidas ceifadas. Esse evento não consegui ver quando seria. Considerações.
Pelas revelações dadas pelo Senhor, de hoje até 2027 teremos o arrebatamento da Igreja, a terceira G, a ascensão do Anticristo em 2027 como governante único e o início da tribulação. Antes da posse do Anticristo ocorrer, o Espírito Santo já deve ter sido retirado com a Igreja da Terra. Eu acredito que o cavaleiro do cavalo amarelo é a terceira G. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 a 8. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome e pela doença e por meio de animais selvagens. Após a terceira G se dará início a um grande êxodo dos países desenvolvidos que foram atingidos pelas armas nucleares para os subdesenvolvidos. Eles não vão ser bem recebidos. Para o Anticristo vir a ser aclamado, uma catástrofe muito grande como a terceira G deverá ocorrer, onde todos abismados pelo que aconteceu se voltarão para o falso Messias e o aceitarão. Todo o sistema já está pronto para a manifestação dele. O Senhor não disse o dia e a hora, mas ele nos orientou para estarmos atentos aos sinais que indicariam a proximidade da sua volta, e já estamos vendo todos os eventos acontecendo. Mateus capítulo 24 versículos 32 a 35. Agora, aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Mateus capítulo 24. O que é a geração da figueira? É um termo usado para Israel que retorna à sua terra. Em 1947, Israel voltou e em 1948 se refundou como nação. Jesus fala a Israel: esta geração não passará. Seria a geração da figueira que viu Israel recomeçar. Vamos analisar isso. Mateus capítulo 24, versículo 32. Mateus 24, 32 diz o seguinte: aprendam a parábola da figueira. Quando seus ramos brotam, sabem que o verão está próximo. Assim, ao verem tudo isso, saibam que está perto, às portas. O que está próximo? Parece ser a vinda de Cristo. Judeus esperam no Armagedon, mas saímos antes da angústia de Jacó. Chamamos isso de tribulação, e nos últimos 3 anos e meio, a Bíblia chama de grande tribulação. Então, os 7 anos inteiros chamamos de tribulação. Os últimos 3 e meio chamamos de grande tribulação. E os últimos 3 anos e meio são exatamente 1260 dias, ou 42 meses. E esse é o tempo em que Deus protege Israel. A geração da figueira e a linha do tempo da profecia. Breaker introduz o conceito da geração da figueira, citando a parábola de Jesus em Mateus 24, 32, 34. Nesta parábola, Jesus compara os sinais do fim dos tempos ao brotar da figueira, indicando que o fim está próximo. Breaker interpreta a figueira como Israel, que se tornou nação novamente em 1948, após 2000 anos disperso. Este evento é visto como cumprimento crucial da profecia e marco significativo na linha do tempo do fim. Ele explica que a declaração de Jesus, esta geração, não passará até que tudo isso se cumpra. Sugere que a geração que viu Israel renascer também verá o auge dos eventos finais, incluindo o arrebatamento e a volta de Cristo. Breaker analisa visões de geração na Bíblia, geralmente 70 a 80 anos, baseado no Salmo 90:10. Se 1948 for o início, essas profecias se cumpririam na nossa geração. Isso traz urgência aos fiéis, indicando que o tempo é curto. Breaker pede vigilância espiritual, pois os sinais apontam que o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento. Estou esperando que em breve, e não sei exatamente quando, talvez seja por essa época, mas espero que Israel reconstrua seu templo, pois haverá um terceiro templo concluído segundo a Bíblia. Então, estou pensando,
haverá um templo reconstruído em Jerusalém. A Bíblia fala disso, pois leremos aqui que, conforme a profecia, o anticristo entrará nesse templo e fará algo. Vamos ver 2 Tessalonicenses 2. Em Israel, sempre falam em reconstruir o templo. Têm as pedras, tudo pronto, e pedem ao governo. Aliás, ouviu do rabino que disse que o Messias virá quando o governo se dividir e 2 Benjamins governarem? Já ouviu falar das eleições e do Benjamin Netanyahu e daquele outro Benjamin? Como é o sobrenome dele? Acho que é Gantz ou algo assim. Não sei, mas há 2 Benjamins e não um primeiro-ministro em Israel. Parece que são 2. Você pensa, bem, isso é interessante. Os judeus esperam o Messias sem perceber que já o perderam, mas um dia entenderão. A Bíblia diz que eles aceitariam primeiro o falso Cristo, o anticristo, depois reconheceriam seu erro e diriam: opa, esse não é o verdadeiro Cristo. Jesus lá atrás era o verdadeiro Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Então, se você é judeu, precisa saber disso. Quem aparecer e você aceitar como Messias, não será o verdadeiro. Jesus Cristo é Deus em carne e o verdadeiro Messias. Agora vamos ler 2 Tessalonicenses e mostrar que, segundo a Bíblia, deve haver um templo reconstruído. E os judeus vão fazer isso. Logo, não sei se antes ou depois do arrebatamento, mas os judeus reconstruirão seu templo em Israel. A Bíblia profetiza e nos fala disso. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Rogo-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, este é o arrebatamento, que não vos abaleis facilmente, nem vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, como se o dia de Cristo estivesse próximo. Há um dia específico que esperamos, e o dia de Cristo é o arrebatamento. E nós, salvos e cristãos, devemos estar atentos a isso. Lendo a Bíblia, pensamos que provavelmente será um dia de festa, pois Jesus cumpre essas festas. Então, faz sentido que possa ser um desses 2. E então, uau! Por isso nós, cristãos, quando essas festas chegam, sempre pensamos: será que é agora? Será que é agora? Estoquem alimentos de tempos em tempos e busquem gastar somente com o que é necessário. Não desperdicem recursos com coisas desnecessárias. Ajudem, sempre que possível, os que estão passando por necessidade. O único ativo que ainda tem valor e pode ser útil futuramente é o ouro. As moedas todas vão desvalorizar e quebrar. As pessoas só mudam mediante uma desgraça. Sempre deixam tudo que é importante para a última hora. E depois, quando tudo se acalma, voltam a ser o que sempre foram. O Senhor guardará aqueles que são dele e não deixará faltar o sustento. Não será como antes. Mas teremos o que comer, que possamos ser gratos a Deus pelo que Ele proverá. Não é hora mais de brincar de ser cristão, é hora de se voltar para Deus. É hora de renúncia, de novo nascimento, de santificação, de comunhão, de ter um relacionamento com Deus e de fazer a vontade do Pai. Não espere por um sinal grandioso como um avivamento no mundo todo para abandonar o pecado e se consertar com o Senhor, pois os tempos descritos na Bíblia são de maldade e apostasia. Cuide e desenvolva sua comunhão com Deus. Estude as Escrituras, leia diariamente. A grande maioria passa por esse mundo e quando parte nunca leu a Bíblia. Como podemos querer ir para o céu sem conhecer o caminho? Apocalipse capítulo 22, versículos 11 a 15 nos diz: que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 2. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos,
mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Não seja como aqueles fariseus que, mesmo vendo os sinais e milagres que o Senhor Jesus fazia, pediam um sinal grandioso do céu, como escrito em Mateus, capítulo 16, versículos 1 a 4, para que eles viessem a acreditar e aceitá-lo. Estamos vendo todos os sinais de Mateus 24 e sabemos que o dia do Senhor está próximo. Não perca esse último chamado, se volte para o Senhor enquanto ainda há tempo. Aqui termina o relato do que está por vir e do que o Senhor me mostrou. Não sei por quanto tempo esse vídeo ficará disponível. Ajude a compartilhar a mensagem, deixe seu comentário e o like. Já imaginou acordar um dia e descobrir que muitas pessoas sumiram sem nenhuma explicação? Pois é, em breve o Senhor retornará e a pergunta que lhe faço é: você está pronto? Discute sobre o rei Ciro. E esses caras acreditam fortemente no que chamaríamos de numerologia bíblica, a gematria. O nome dele na gematria é 434, eu acho que é, como eles dizem. Enfim, Messias da casa de Davi. Certo. E agora eles deixam bem claro o que dizem. Isso não significa que acreditamos que Donald Trump seja o Messias. Mas, na verdade, a maneira como eles explicam é que ele é como um precursor. Pense nele quase como um João Batista, entende? Que está preparando o caminho e que, quando chegar a hora certa, levará a vinda do Messias. Estamos falando de datas específicas aqui? De jeito nenhum. Na verdade, estamos nos esforçando para não estabelecer datas, fatos e números, apenas para dizer que existem tendências notáveis. E o fato é que, nos bastidores, há décadas, o Sinédrio, o Instituto do Templo e outros grupos alinhados, o movimento do sacerdócio do templo e assim por diante, têm trabalhado febrilmente e desenvolvido planos. Eles têm todos os planos prontos para serem executados, mas eles mantiveram um perfil discreto até o governo Obama, o que é fascinante para mim. E a ordem é taxar. Mas vem novidade para garantir que a taxação, o dinheiro do povo, chegue o mais rápido possível aos cofres do governo. A Fazenda, liderada pelo ministro Fernando Haddad, está organizando um grupo de trabalho técnico a partir de agosto para discutir o Split Payment, um novo sistema eletrônico de arrecadação tributária com a participação de bancos, fintechs, empresas de meios de pagamento e entidades do varejo. Este sistema, parte da recente reforma tributária, automatiza a cobrança de novos impostos no momento do pagamento, dividindo os recursos entre vendedores, Receita Federal e gestores estaduais e municipais. Previsto para 2026, enfrenta a resistência do setor financeiro, que pede mais tempo para desenvolver a tecnologia necessária. A proposta deve passar pelo Senado após ser aprovada na Câmara dos Deputados. Apesar dos pedidos, o Ministério da Fazenda mantém o cronograma, argumentando que o setor financeiro terá todo o ano de 2026 para ajustes. E você... O plenário do Supremo se reuniu para discutir 2 embargos de declaração relacionados a um julgamento de novembro do ano passado, quando a Corte definiu que qualquer empresa jornalística é responsável pelo conteúdo das entrevistas veiculadas. A decisão abriu espaço para que a imprensa seja alvo de processos de calúnia e difamação quando fontes ouvidas imputam crimes a terceiros. Na análise da ação, o ministro Edson Fachin decidiu alterar seu voto, sugerindo critérios mais objetivos para caracterizar a responsabilização e afirmou que entrevistas ao vivo não entram nessa regra. A liberdade de imprensa goza de um regime de prevalência, sendo exigidas condições excepcionais para seu afastamento quando em conflito com outros princípios constitucionais, de modo que, para além da configuração de dolo ou culpa grave do agente, é necessário também que as circunstâncias fáticas indiquem uma incomum necessidade de salvaguarda dos direitos da personalidade. O julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Flávio Dino e não tem data para ser retomado. E ainda no Supremo, nesse mesmo processo que trata da responsabilização da imprensa por declarações de entrevistados,
Os ministros da corte avaliam incluir regras para remoção de conteúdo e punição de veículos que espalham notícias falsas na internet. O ministro Alexandre de Moraes sugeriu aos colegas do Supremo que considerem a punição para veículos que usam convidados para espalhar fake news. Abre aspas. Há sites, há blogs, há até uma rede de televisão no streaming que durante muito tempo lavava as notícias fraudulentas por supostas entrevistas justamente para se eximir da responsabilidade, fecho aspas, consta para a declaração do ministro Alexandre de Moraes nessa sessão do Supremo Tribunal Federal. Eu vi que você escreveu um artigo agorinha há pouco a respeito dessa declaração aí de lavar notícias fraudulentas na imprensa, consta. Pois é, né? Remete à lavagem de dinheiro, a um crime, né? Sendo que não existe crime de opinião no Brasil ainda. Está sendo criado pelo nosso Ministério da Verdade, com o empenho do próprio ministro Alexandre e da Carmen Lúcia também, aquela que dizia cala a boca, já morreu, é censura, mas até segunda-feira vai, e parece que o ano ela errou, é 2124. Olha, assim que eu vi essa notícia, na própria Revista Oeste, né, eu lembrei de um personagem famoso de um filme do Tarantino, Pulp Fiction, que era o The Cleaner. Ele ia lá fazer a limpeza do trabalho sujo dos seus comparsas de crime. Alguém tem que fazer o dirty job, né? Alguém tem que sujar as mãos. E eu pensei imediatamente nisso. Aí a Carmen Lúcia, ao mesmo tempo, cria o Disque Denúncia para alertar contra a desinformação na campanha. E a gente fica pensando, puxa, vários inquéritos, milícias digitais, fake news, que não é crime, e não tem um esquerdista, um petista no inquérito desse. Será possível que nem o Janones minta na concepção do ministro Alexandre? Então é óbvio, Paula, que tudo isso é uma criação de um instrumento totalmente arbitrário, um TACAP, para intimidar, perseguir, calar, censurar aqueles que estão falando verdades incômodas. Porque nunca na história a censura foi imposta por poderosos para coibir de fato mentiras. Sempre foi para perseguir as tais verdades inconvenientes aos próprios poderosos. É disso que se trata, como disse o nosso entrevistado ainda há pouco, né? Olha o perigo que a Oeste está correndo, mas o entrevistado nesse caso estava coberto de razão. O Brasil já é uma ditadura e o senhor Alexandre de Moraes tem boa dose de culpa nisso.